Olá, boa noite. Boa noite. Bom, a gente vai começar hoje, né, o nosso grupo de estudos, né? A gente teve um pequeno problema, Eduardo, tudo bem? Firme e forte, né, no grupo aí. A gente teve um pequeno problema no grupo de WhatsApp, acho que foi banido, alguma coisa assim aconteceu, e a gente perdeu boa parte das pessoas que estavam no grupo do WhatsApp, a gente está tentando recuperar. Então, não sei se é de possibilidade de entrar no grupo de estudos, mas mesmo assim o grupo vai acontecer. É isso que importa, né? Que nos move aqui é o desejo pelo saber, né? Pelo conhecimento, e isso que acaba movendo, né, a gente aqui. Esse é o principal motivo que a gente está aqui, né? Saber. Estão conseguindo. Você consegue me escutar? Porque eu coloquei o fone aqui agora que estou no serviço. Não sei se está dando para ouvir aí. Eu estou te ouvindo bem. Pelo menos aqui eu estou te ouvindo. Ah, então beleza. Tranquilo. Tá? Então. Bom, a gente começou. A gente terminou de ler o primeiro texto, né? Que é sobre a psicologia da vida amorosa, um dos textos, né? Agora a gente vai para o segundo texto, que fala sobre a vida mais geral, sobre a mais geral degradação da vida amorosa, que é um texto de 1912. E antes, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa saber, né? Um pouco, né? Para poder entender sobre esse texto. Assim, o Freud ele fala muito sobre a questão de fantasia, né? Sobre as fantasias que acontecem, né, na vida adulta, que estão relacionadas a, a relação que a criança teve, né, que esse adulto teve na infância, né, com as figuras, com os imagos que Freud chama, né, figuras parentais. Então, todo sujeito, né, acaba tendo algumas fantasias, né, lá na infância, na relação com essas figuras, né, parentais, né, com o pai, com a mãe. Então, o Freud ele diz, né, que ele vai falar da sexualidade desde a infância. Né? Tem um texto, que é o texto de 1905, que chama de Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, que é um texto que foi quase que um tabu naquela época, né? Freud escreveu em 1905, falando sobre a sexualidade infantil, né? Onde nesse texto ele vai falar sobre, inclusive, ele vai chamar de perverso polimorfo, né? Ele nomeia assim, né, a criança como perverso polimorfo. O que seria isso, né? Ele vai dizer que a criança, ela, assim como adulto, né, a criança ela é sexual, né? Ela possui a sexualidade. Logo, ela tem zonas no corpo que Freud vai chamar de zonas erógenas, e essas zonas, né, que são as zonas erógenas, elas são todas pela via sexual, são todas sexuais, né? Então, a boca, né, os lábios, o ânus, a visão, existem N coisas, N áreas do sujeito que são consideradas sexual. Então, o pai e a mãe, né, lá na infância, isso Freud vai dizendo, né, o pai e a mãe lá na infância, quando elas estão fazendo carinho na criança, né, a criança, por ela ser sexual, obviamente, ela vai sentir, né, não é uma atração sexual, mas será despertada aquela zona erógena daquela criança, né? Então, a partir do momento que a mãe, inclusive, ela está limpando, né, o bebê, né? Lá, quando o bebê faz cocô, né, urina, tá lá com a fralda, a mãe tira a fralda do bebê e ela vai fazer a limpeza na zona sexual daquela criança, ou mesmo no corpo daquela criança, essa criança, para Freud, ali a mãe está mexendo com
a, a zona erógena, né, e com a questão sexual daquela criança, né? E nisso, Freud vai dizendo que essas investidas, né, essas mexidas, vão criando, fazendo com que aquela criança ela crie determinadas fantasias, né? A partir desse investimento, dessa mexida, né, que esses pais fazem e que não estão por uma questão incestuosa, né? Os pais não estão ali mexendo na criança de forma literalmente a querer provocar o prazer sexual dela, né, ou algo nesse sentido, né? Mas mesmo sem querer acaba despertando essas áreas que são sexuais. Então, se eu estou me fazendo entender, é uma breve introdução para a gente poder estar lendo esse texto daqui, né? A gente precisa entender como que Freud ele vai trazendo a sexualidade, né, desde a infância, para a gente poder estar lendo alguns textos dele, né? Eu não sei se alguém já tem alguma pergunta para fazer, mas a gente vai continuar conversando aqui, né? Deixa eu só admitir aqui que eu acho que tem pessoas entrando. Peraí. Acho que não. Tá. Então, as primeiras figuras, assim, né, que a criança, ela, como eu estou falando aqui, as primeiras figuras que a criança, ela acaba sendo, que acaba despertando a questão sexual, né, na infância, as primeiras figuras são os pais, né, ou aqueles cuidadores dela na infância. Isso é dito por Freud, como eu disse nesse texto dele de 1905, né? E aí, esse texto que a gente vai ler agora, ele não fala sobre isso, mas esse assunto é importante a gente saber para poder estar lendo esse texto, né? Eu não sei se todos vocês têm acesso a esse texto, eu passei lá o PDF, não sei se todo mundo tá com o texto aberto aí, né? Eu espero que estejam, para a gente poder começar a estar lendo, e eu vou lendo bem devagar para a gente poder estar discutindo esse texto. E, assim, qualquer pergunta que vocês tiverem, assim, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, gentileza. Estudou? Excelente. E é interessante, André, porque, assim, na verdade, eu acredito, né, que hoje em dia todas as graduações têm uma matéria de psicologia, né? E aí, na matéria de psicologia, geralmente eles puxam um pouquinho, em pedagogia, geralmente eles puxam um pouquinho da psicanálise, e aí tem como saber, né, alguma coisa ali. É psicologia da educação, bacana. Eu tive na minha graduação em psicologia da educação também, não teve a matéria da psicanálise, mas geralmente nas graduações, alguma coisa da psicanálise eles colocam, né, para a gente poder estar aprendendo na graduação, né? Espero que Ô, você tenha Rodrigo, gostado. você mandou esse PDF lá no grupo. Essa semana eu Mandei. abro depois para ler, porque nessa semana eu vou fazer prova quarta-feira agora lá na faculdade, aí eu não sei se vai dar tempo de eu entrar, porque eu ainda vou ter aula, tal, tô resolvendo uns problemas de trabalho acadêmicos. Mas aí eu falo Uhum. contigo, mando mensagem para você no seu privado, qualquer coisa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Fica à vontade. Bom, mas vamos começando a ler, assim, espero que vocês consigam acompanhar a leitura. Vamos lá. A página, não sei se vocês têm o texto, né? Mas ele tem em PDF, tem o texto também, o físico, que ele está na página 137. No PDF, eu acho que não tem a página, mas o título é Sobre a mais geral degradação da vida amorosa, tá? Vamos lá. Se o praticante da psicanálise se perguntar por qual sofrimento sua ajuda é solicitada com maior frequência, ele irá responder que, com exceção da angústia, em suas várias formas, é a impotência psíquica. Lembrando aqui que Freud, quando fala de sexualidade, né, na psicanálise, ele vai falar realmente sobre sexualidade, sobre sexo, mas ele também está falando sobre o aparelho psíquico, tá?
Então, quando Freud, em alguns textos, ele fala sobre, aqui no caso ele falou sobre potência psíquica, mas quando ele fala de impotência também, ele está falando não só sobre a impotência sexual, quanto a impotência psíquica. E a impotência psíquica pode se apresentar de diversas formas. Aqui nesse texto específico, quando ele vai falar sobre a questão de impotência, a gente vai entender mais ou menos que ele está falando algo sobre, possivelmente ali, sobre a neurose, né? E não só da neurose, mas acredito que a neurose é histérica, né? Embora ele não cite isso, mas isso é uma interpretação minha diante do texto, tá? Continuando. Essa perturbação singular atinge homens de natureza fortemente libidinosa e se manifesta no fato de que os órgãos que executam a sexualidade se recusam ao cumprimento do ato sexual, apesar de se mostrarem, antes e depois, intactos e capazes de operar, e apesar de haver uma forte propensão psíquica para o cumprimento do ato. O primeiro indício para a compreensão do seu estado é o próprio doente que detém, ao passar pela experiência de que um impedimento como esse só ocorre quando ele faz a tentativa com determinadas pessoas, pois, com outras, isso está fora de questão. Isso a gente está falando aqui, Freud está falando basicamente sobre a fantasia, né? Na relação que existe, que um sujeito, como que um sujeito ele consegue se relacionar com determinadas pessoas, né? Eu acho que a pergunta que fica é essa, né? Como que o sujeito ele consegue se relacionar com determinadas pessoas e ali nessa relação com uma pessoa específica, ele não consegue ter a relação sexual, ele não consegue se sentir potente, né? Ele acaba ficando impotente porque com outras pessoas ele consegue se relacionar sexualmente, né? Por que com uma pessoa sim e com outro tipo de pessoa não, né? Isso está, resumidamente, pela via da fantasia. Isso é o que Freud fala, né? Está relacionado à fantasia daquele sujeito, e aí vou voltar àquela história, né, daquelas figuras parentais lá de trás da infância. Isso vamos tentando linkar aos poucos. Eu vou tentar ser bem didático, espero que eu esteja, né, seguindo de modo que esteja sendo claro, né? Caso vocês não entendam, por gentileza, perguntem. Ele sabe, então, seja uma característica do objeto que parte a inibição de sua potência masculina. E às vezes relata ter a sensação de haver um obstáculo dentro dele, a percepção de uma contravontade que consegue perturbar a intenção consciente. No entanto, ele não consegue intuir, ou seja, prever, o que seria esse obstáculo e qual característica do objeto sexual o acionaria. Bom, Freud ele vai falar, né, acho que a gente já comentou no nosso último encontro, mas quando Freud ele fala sobre objeto sexual, ele está falando de um outro sujeito, né, que é colocado nesse lugar de objeto, né? Quando ele fala de objeto sexual, é esquisito, né, a gente ouvir, né, Freud escrever que uma outra pessoa é um objeto. Mas para Freud, todo aquele que não é o próprio sujeito, para Freud é um objeto, né? Então, se eu falo de fulano, fulano é um objeto, né, sexual. Se eu falo de ciclano, ele é um objeto sexual. Se eu falo de mim, para Freud, né, estou falando como sujeito, tá? Então, quando Freud se refere, ele ali está se falando como sujeito e os outros como objeto sexual. Se ele vivenciou esse impedimento mais de uma vez, fará o julgamento de acordo com uma conexão sabidamente equivocada de que a lembrança da primeira vez, sendo uma perturbadora representação de angústia,
teria provocado as repetições. A própria primeira vez, contudo, ele atribui a uma impressão casual. Bom, aqui eu penso sobre a questão do trauma, toda a relação do sujeito, né, com um objeto sexual, ela é uma relação traumática. Isso para Freud também, né? Então, a fantasia ela se estabelece a partir de um trauma. Vou tentar explicar um pouco melhor. Na relação da criança, voltando lá para aquela questão da infância, na relação da criança com as figuras parentais, essa mexida, né, que existe desses pais nessa criança, né, por uma questão de carinho, de afeto, de cuidado, essa mexida, como a gente viu, para Freud é algo sexual, né? E isso está pela via do trauma. Isso é algo traumático, né? Não quer dizer que a criança está sendo abusada pelos pais. Não é sobre isso. Inclusive, nos textos, Freud escreve, se eu não me engano, é o texto também de 1905, e Freud ele vai falar um pouco sobre isso, né? Não é sobre um abuso sexual, mas é sobre uma fantasia que vai ser estabelecida por essa criança por conta desse trauma, por conta dela ter sido bulinada por uma questão afetiva desses pais, né? Continuando. Estudos psicanalíticos sobre a impotência psíquica já foram empreendidos e publicados por vários autores. Qualquer analista pode corroborar os esclarecimentos oferecidos por eles através de sua própria experiência clínica. Trata-se realmente do efeito inibidor de certos complexos psíquicos que se subtraem ao conhecimento do indivíduo. Como conteúdo mais geral desse material patogênico, destaca-se a fixação incestuosa não superada na mãe e na irmã. Além disso, deve ser considerada a influência de impressões acidentais penosas que se ligam à atividade sexual infantil e aqueles fatores que, de uma maneira bem geral, reduzem a libido que deve ser direcionada para o objeto sexual feminino. Lembrando que, mais uma vez, né, ele falou sobre a questão, conteúdo mais geral desse material patogênico, destaca-se na fixação incestuosa não superada na mãe e na irmã. No Freud colocar na irmã, porque, como eu estou comentando aqui, né, essa relação incestuosa que ocorre na infância, né, e que isso é recalcado, né, em algum momento na infância por esse sujeito, e é por conta desse recalque que esse sujeito irá se relacionar com outras pessoas que não sejam esses pais, né? O Freud ele vai falar de irmã porque a gente não está falando só sobre o incesto na relação com os pais, mas sim com essas figuras também como irmãos também, né? Existem essas relações que podem ser incestuosas na infância com as figuras de irmão, entre irmãos, né? O irmão, a irmã, ele desejar a irmã, né? Isso para Freud acontece, né? A criança, por conta da nossa cultura, né? O incesto ele não é permitido, né? Logo a criança ela não pode transar, ela não pode ter uma relação com o pai, com a mãe, com a irmã, com o irmão. Isso é uma questão cultural. Se formos ver em outras culturas, né, inclusive a gente está lendo o texto Totem Tabu, né, às quartas-feiras, acho que seria bem bacana, embora não fale muito sobre isso, mas ele amplia a nossa visão em relação às culturas. Em alguma cultura existe isso que chamamos de incesto, mas de uma forma normal, né?
Então, quando ele traz essa questão da irmã, é porque existe, né, essa fantasia também criada por esse sujeito, né, aqui no caso ele está falando do menino, com a irmã. E essa fantasia pode ser recalcada, né, ser guardada no inconsciente, e a partir disso, as próximas figuras que essa criança, na verdade, esse sujeito irá se relacionar, estará relacionado a essa fantasia que foi recalcada, que foi guardada no inconsciente lá na infância, que estava relacionada a figura, ou seja mãe, do pai, da irmã, do irmão, ok? Até aqui tá tudo ok, assim, estou tentando ser o mais didático, assim, né? Mas vamos fiquem à vontade para discutir sobre, para ir contra também o que Freud fala. Aqui é para a gente discutir, tá? Para trazer como uma verdade. Muito hoje, por causa que eu estou no serviço, tranquilo. Então eu estou mais de ouvinte hoje. Tranquilo, nem pode muito... Mas você é bastante atuante no grupo e eu entendo que agora não posso falar, mas espero que nos próximos você consiga. Eu ia falar que nem não teve, né, segunda passada, que segunda trabalho, na outra não. Aí calhou de eu pegar duas que não pode falar direito. Não, na segunda passada a gente não teve, né, por conta do grupo que caiu. E aí eu não consegui nem mandar o link, infelizmente, para a gente poder fazer a reunião. Mas é a culpa do Douglas aí, ficar arrumando briga com todo mundo. E aí? Pois é, imagino, acho que não é isso não, né? Mas vamos lá, continuando. Se submetemos casos patentes de impotência psíquica a um estudo profundo pela psicanálise, obtemos a seguinte informação sobre os processos psicossexuais ali eficazes. O fundamento do sofrimento é também, neste caso, como muito provavelmente em todas as perturbações neuróticas, uma inibição na história do desenvolvimento da libido até a sua configuração final, que se pode chamar de normal. Aqui, há duas correntes desencontradas, cuja união é fundamental para uma conduta amorosa plenamente normal. Duas correntes que podem ser distinguidas como a terna, né, suave, e sensual. Dessas duas correntes, a terna é a mais antiga. Ela se constitui nos primeiros anos da infância, né? Formou-se com base em interesses da pulsão de autoconservação e se dirige a pessoas da família e aos responsáveis por cuidar das crianças. O que ele está querendo dizer aqui, né, quando ele fala sobre essa conduta amorosa, terna, é aquilo que eu estava comentando sobre esses cuidados, né, que existe na infância, né, esses cuidados que essas figuras parentais, né, essas figuras próximas, cuidadoras, que têm com essa criança esse afeto, esse carinho, né, e que, de alguma forma, isso é interpretado como algo sexual, como eu disse para vocês no início do nosso encontro, né, de hoje. Desde o início, né, essa terna, né, ela trouxe consigo contribuições das pulsões sexuais, componentes de interesse erótico. Deixa eu admitir, alguém está entrando. Componentes de interesse erótico que já na infância são mais ou menos evidentes e que são descobertos no neurótico, em todos os casos, através de posterior psicanálise. Ela corresponde à escolha infantil primária de objeto. O que é essa escolha infantil primária de objeto, né? É aquilo que eu, mais uma vez, vou voltar. Essa fantasia que, em algum momento, a criança ela vai ter na infância
e ela vai, a palavra fantasia mesmo, né? Ela vai criar uma fantasia que isso foge do controle, inclusive, desses pais, porque isso é algo que pode ser muito bem discutido pela gente, né? Como, por exemplo, a questão da sexualidade, da heterossexualidade, da homossexualidade, né? Isso independe, né? É a mesma coisa que a gente está conversando aqui, e a gente começar a se questionar, tá? Então, se a criança ela, ela sente prazer com esses investimentos que os pais, né, eles têm nela, então quer dizer que o pai, por exemplo, não pode cuidar do filho, por exemplo, não pode mexer nas partes íntimas do filho do bebê, por exemplo, né? Ele não pode acariciar o filho, porque isso pode trazer homossexualidade. Não é sobre isso, né? Não tem absolutamente nada a ver com isso. A questão da sexualidade, ela vai ser explicada por Freud, quando ele vai comentar sobre a questão do complexo de Édipo, né? O André deve ter ouvido falar alguma coisa sobre isso, né? Na faculdade, eu acredito que sim, né? Sobre o complexo de Édipo, deve ter ouvido alguma coisa. Né, André? Ou não? Não, eu posso até olhar depois, eu posso até procurar para ver. Eu Ah, posso até sim. perguntar para a professora, eu te mando. Porque é uma das coisas que, basicamente, né, a base da psicanálise vai falar sobre a questão do complexo de Édipo, que aí ele vai dizer, que a gente pode depois, futuramente, estudar um pouco sobre isso, mas ele vai falar sobre o complexo de Édipo, e é a partir do complexo de Édipo, né, que se estabelece essa fantasia que, em relação sobre a sexualidade, né, se a criança ela será homossexual ou heterossexual, embora o Freud também, nesse texto de 1905, que é um trecho incrível, eu aconselho todos vocês a lerem, assim, inclusive a gente pode ler esse texto aqui também, algum dia, se o pessoal quiser, ele vai dizer que de alguma forma, ele entende que a bissexualidade está para todos, né? E que, de alguma forma, ele vai explicar sobre a questão da pulsão, que a pulsão é ativa. Isso enfim, é um tema que a gente pode se aprofundar melhor, mas é só para dizer que, só voltando, né, à questão do complexo de Édipo, né, que é pelo complexo de Édipo que a gente vai entender se a criança, o sujeito, ele vai se tornar heterossexual ou homossexual, que está para além disso que eu estou dizendo, que é o pai mexendo na criança, a mãe mexendo na criança. Oi, Ricardo, pode falar, fica à vontade. Boa noite. Esse seria o complexo de Édipo, o lado positivo e o negativo? Perfeito, Ricardo, perfeito. O lado positivo do complexo de Édipo, né, que é a questão da heterossexualidade, e o lado negativo do complexo de Édipo é quando... vou explicar melhor, né? O lado positivo é quando a criança ela tem uma relação afetuosa, amorosa, com a figura parental de do sexo oposto, né? Como, por exemplo, o menino tem uma relação mais amorosa com a mãe e ele tem uma relação odiosa com o pai, né? Que é do mesmo sexo. E o complexo de Édipo negativo é o contrário disso, né? Que o Freud vai falar sobre a questão da homossexualidade, quando o menino ele tem uma relação mais afetuosa, amorosa com o pai, né, que é do mesmo sexo, e com a mãe ele tem uma relação mais odiosa, né? Isso é o que Freud fala, né? É basicamente isso, né, Ricardo? Legal você trazer isso. Perfeito. Muito bom, é exatamente isso, o complexo de Édipo. Bom, falei tudo isso, né, para a gente estar falando sobre a questão de objeto, né? Eu estou tentando ser bem didático aqui. Vamos lá. Continuando o texto. Dela aprendemos que as pulsões sexuais encontram seus primeiros objetos apoiando-se nas avaliações das pulsões do eu, da mesma maneira que as primeiras satisfações sexuais se apoiam nas funções corporais
necessárias para a conservação da vida. A ternura dos pais e de cuidadores, que raramente nega seu caráter erótico, a criança é um brinquedo erótico, muito faz aumentar as contribuições do erotismo aos investimentos das pulsões do eu na criança, e para conduzi-las até uma medida que deve ser levada em conta no desenvolvimento futuro, especialmente quando algumas outras circunstâncias prestam seu auxílio. Essas fixações de ternura da criança seguem ao longo da infância e continuamente levam consigo mais erotismo, que por essa via vai sendo desviado de suas metas sexuais. E aí ele vai ir para a idade da puberdade, né? Na idade da puberdade, acrescenta-se então a poderosa corrente sexual, que já não ignora as suas metas, né? Quando Freud está falando de meta aqui, ele está falando da meta da pulsão, né? Tem um texto que chama A Pulsão e Seus Destinos, ou Os Seus Instintos e Suas Vicissitudes, né? Que é um texto, se não me engano, de 1914, de Freud, e que ele vai falar sobre o que significa a pulsão sexual, né? E ele vai comentar que essas pulsões sexuais, elas possuem uma meta. E toda meta, né, da pulsão sexual é a satisfação. Ou seja, a pulsão, aquilo que pulsa no sujeito, ela é a meta, né, a principal meta dela é a busca de satisfação. Ou seja, a pulsão, para Freud, ela vai estar buscando a pulsão sexual, ela vai estar sempre buscando a satisfação, seja com qual objeto for, né? Isso é assunto que dá para pano para manga aqui, para a gente poder estar discutindo. Então, assim, mais uma vez reforçando, o objeto, por isso que Freud fala da bissexualidade, né? Porque o objeto, ele é utilizado para satisfação, né? A meta da pulsão é de se satisfazer, ela quer se satisfazer. Logo, o objeto não importa, né? Claro que uma questão cultural e tudo mais, aí é um outro assunto, a gente, né, os objetos, eles aparecem pela fantasia e tudo mais, né? Continuando. Alguém quer participar aqui? Continuando. Mas como lá ela encontra os obstáculos erigidos nesse meio tempo da barreira do incesto, manifestará o anseio de encontrar o mais rápido possível a passagem desses objetos inadequados à realidade para outros objetos estranhos com os quais se possa levar uma vida sexual real. Bem, a relação, culturalmente, né, o incesto é algo proibido, né? Na nossa cultura, o incesto é proibido. Determinados objetos, né, também são proibidos, como, por exemplo, são proibidos, né, mas existe algo na nossa cultura que faz com que o sujeito ele não utilize esse tipo de objeto, como, por exemplo, as pessoas que têm desejo por animais, né, que é a zoofilia, não deixam de ser objetos, né, que vão, de alguma forma, também satisfazer a pulsão, né? Mas isso é para um outro assunto, a gente vai falar sobre perversão, não tem nada a ver com a neurose, mas o que eu estou querendo trazer aqui, porque ele vem dizendo, vou ler novamente esse texto, esse texto, né? É que alguém quer entrar aqui. Ele vai dizer que os objetos inadequados à realidade, ele vai trocar para outros objetos, né? Então, a gente também fala sobre a questão incestuosa. Então, ele não vai, a criança, quer dizer, o sujeito, ele não vai ali transar, não vai ter uma relação sexual, né, com as figuras parentais. Ela vai ela vai buscar outros objetos para satisfazer essa pulsão sexual, né? Que, mais uma vez dizendo,
A meta da pulsão é justamente a satisfação sexual, né? Então, ela vai deixar de querer aproveitar, né, por uma questão cultural, mais uma vez dizendo, ela vai deixar de ter uma relação com essas figuras parentais que foram marcantes na infância e trouxeram a fantasia para ela, né, se satisfazer com outros objetos. Esses objetos estranhos serão sempre escolhidos a partir do modelo da imago dos objetos infantis, mas com o tempo atrairão para si a ternura que estava encadeada aos mais antigos. Quando Freud fala de mago, né, ele está falando sobre essas figuras parentais, né, o pai e a mãe, né, esses cuidadores. Lembrando, Freud era judeu, então alguns textos dele, ele coloca, ele faz algumas observações, né, com coisas da Bíblia e tudo mais, é o que a gente vai ler aqui agora, né? O homem abandonará seu pai e sua mãe, segundo o preceito bíblico, para seguir sua esposa. Ternura e sensualidade estão, então, reunidas. Os mais altos graus de enamoramento sensual trarão consigo a mais alta valoração psíquica, a supervalorização normal do objeto sexual por parte do homem. Para o fracasso desse avanço, no curso do desenvolvimento da libido, 2 fatores serão decisivos. Em primeiro lugar, a medida do impedimento real que se opõe à nova escolha de objeto e a desvaloriza para o indivíduo. Não há nenhum sentido em se voltar para a escolha de objeto se não é absolutamente permitido escolher ou não a perspectiva de se poder escolher algo conveniente. Em segundo lugar, a medida de atração que são capazes de exercer os objetos infantis a serem abandonados e que é proporcional ao investimento erótico que ainda lhes coube na infância. Se esses 2 fatores forem fortes o suficiente, entra em ação o mecanismo geral da formação de neurose. A libido se afasta da realidade, é tomada pela atividade da fantasia, fortalece a imagem dos primeiros objetos sexuais e se fixa neles. Aqui ele está falando basicamente como que é formada um pouco, né, de forma bem simplória, a fantasia, tá? No entanto, o obstáculo do incesto força a libido voltada para esses objetos a permanecer no inconsciente, que é isso que acontece na neurose, né, especificamente a partir do recalque, né, a partir desse isso que é traumático, né, na infância, acaba sendo recalcado, né, fica lá guardado no inconsciente do sujeito e futuramente esse sujeito ele vem a se relacionar com pessoas que tenham a ver com aquilo que foi recalcado lá na infância, né, por esse sujeito. A atividade da corrente sensual, que agora pertence ao inconsciente, faz sua contribuição em atos onanistas, ou seja, masturbatórios, para reforçar essa fixação. Nada se altera nesse estado de coisas se completar na fantasia o avanço que fracassou na realidade, se nas situações de fantasia que levam à satisfação masturbatória, os objetos sexuais originários forem substituídos por outros. As fantasias são capazes de chegar à consciência por meio desse substituto. Nenhum avanço se consuma na acomodação real da libido. Assim, pode acontecer que toda a sensualidade de um jovem permaneça no inconsciente ligada a objetos incestuosos, ou, como também podemos dizer, fixada em fantasias incestuosas inconscientes. O resultado é, então, uma impotência absoluta, que talvez seja ainda confirmada pelo efetivo enfraquecimento simultaneamente adquirido dos órgãos que executam o ato sexual. Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco, né,
que ele está querendo falar sobre a questão de potência, né? Que é possível, né? Eu acho que tem a ver com o último texto também que a gente leu dentro desse sobre a psicologia da vida amorosa, que ele vai falar um pouco dessa relação que é estabelecida entre essas figuras, né, do menino, né, no caso, ou da menina, com o pai e a mãe, e a partir dessa relação fantasiosa, quando aquilo foi recalcado, quando essa criança ela chega na vida adulta, né, ela acaba buscando objetos sexuais que sejam semelhantes àqueles da fantasia. Caso tenha sido algo mais traumático, quanto mais semelhante for o objeto da fantasia, talvez gere uma impotência, como ele está dizendo aqui, né? Isso seria interessante a gente poder discutir também. Para que produza especificamente a assim chamada impotência psíquica, são necessárias condições mais brandas. A corrente sensual não pode, em todo o seu montante, sucumbir ao destino de se ocultar atrás da corrente terna. Ela precisa permanecer suficientemente forte ou não inibida para forçar, em parte, o acesso para a realidade. Porém, a atividade sexual dessas pessoas deixa perceber, pelos mais claros indícios, que não estão respaldadas, né, ou seja, apoiadas pela força pulsional, psíquica. Essa atividade é caprichosa, facilmente perturbável, frequentemente incorreta na execução, ou rica em fruição. Mas, acima de tudo, ela precisa desviar da corrente terna. Portanto, produziu-se uma limitação na escolha de objeto. A corrente sensual, que permaneceu ativa, procura por objetos que não lembrem, olha o que a gente estava falando agora há pouco, a corrente sensual, que permaneceu ativa, procura por objetos que não lembrem as pessoas incestuosas proibidas. Se de uma pessoa parte uma impressão que possa levar a uma alta valorização psíquica, ela não desemboca numa excitação da sensualidade, mas em ternura eroticamente ineficaz. A vida amorosa desses seres humanos permanece escindida, ou seja, dividida nas duas direções que são personificados pela arte como amor celestial e terreno. Quando amam, não desejam. E quando desejam, não podem amar. Eles procuram objetos que não precisam amar, para manter afastada a sua sensualidade dos objetos amados. Né? Que é interessante, eu lembrei agora do texto que a gente leu no nosso último encontro, não sei se vocês estavam participando aqui, lembram, né, quando Freud vai dizer que o interesse, por exemplo, de alguns homens em relação a... um dos exemplos que ele deu, tá, gente? Freud dá uns exemplos de homens que se interessam por mulheres, por prostitutas, por exemplo, né? Por mulheres que tenham uma reputação, ele diz mais ou menos assim, né? Uma reputação duvidosa. A mãe, ela sempre vai ocupar, só um minuto, Romana, eu já lhe dou a palavra. A mãe, ela vai ocupar, né, de alguma forma, esse lugar de um lugar de uma certa pureza, vamos dizer assim, né? E acaba que determinados homens vão buscar o oposto, né, disso. Não buscam na mulher essa pureza, mas buscam, para que o ato sexual ele aconteça, essa mulher que tem uma reputação duvidosa, para que ela não se assemelhe
a mãe, né? Romana, por favor, pode falar por gentileza. Boa noite a todos, desculpe o atraso. Eu estava lembrando aqui, você falando, eu lembrando de um amigo que eu tenho, que ele é exatamente assim do jeito que você falou. Ele gosta mesmo de mulheres. Hoje eu nem sei se prostitutas ou de personalidade ou de comportamento duvidoso, que hoje agora é tão comum, né? Não que nunca tenha sido, mas é que hoje, assim, eu digo assim, hoje é tão normal, hoje as pessoas transam. Na minha época, uns 50 anos atrás, a gente tinha que casar virgem, né? Que foi no meu caso. Ai, que raiva. Mas eu casei virgem. Mas ele é ótimo amante, maravilhoso amante. Ele amado pelas prostitutas, detestado pela esposa, porque a esposa ele sempre vê como a mãe dele. O exemplo é sempre a mãe dele. E todos os casamentos dele fracassou. Mas como amante Sim. ele era ótimo. Você entendeu? E aí cabe bem dentro dessas coisas, assim, o cara é maravilhosamente amante com as prostitutas, é o sonho de qualquer prostituta. Mas casou, ele já não é mais aquela pessoa. Eu gostaria muito, um dia eu disse para ele, eu gostaria muito de entender esse lado, porque ele só fala na mãe, o exemplo é a mãe, a esposa tem que ser igual à mãe dele, porque a mãe dele é isso, a mãe dele é aquilo. Mas o cara é totalmente promíscuo. Interessante, né? Porque é exatamente isso. A esposa ela não pode ser parecida com a mãe, né? Porque senão ele precisa se desgrudar exatamente dessa mãe, para que ele possa ter uma relação. Não que a esposa precise ser promíscua, vamos dizer assim, não é sobre isso, mas que essa esposa ela não se pareça com essa mãe, porque a Exato. mãe ele já tem. A mãe ele já tem. Eu também queria fazer uma pergunta. Eu conheço uma pessoa e eu acho que eu acredito que talvez ela nem tenha sido abusada pelo pai, mas é um amor platônico. Aí você falou assim, deseja ou ama, alguma coisa assim, ama, mas não deseja, deseja, mas não ama. Mas eu acho que ela transferiu o desejo que ela, porque ela é assim, uma espécie de desejo pelos homens da família dela, certo? E é uma proteção Sim. tão grande que ninguém pode. Você pode ter a amizade que for, qualquer mulher com os irmãos, né? Ou mesmo com o pai, pronto. Mas se ela sentir que você tem algum interesse por um deles, ela se transforma numa fera, é capaz de até comer uma pessoa. Tem um desejo tão grande pelos os homens, que ela não consegue nem se relacionar com outras pessoas, porque só é perfeito também, e os irmãos só servem para ela, não serve para outra pessoa. Mas isso não quer Ela dizer que eles tenham um relacionamento, entendeu? Mas existe isso. Ela não se deu com outra pessoa porque ela deseja, eu acredito que ela deseja os irmãos dela. assim, quanto à estrutura dela, a gente não tem como saber, né? Se é uma neurótica, né? Psicótica, mas mas é interessante isso que você fala, né? Como ela não conhece também o caso, né? A pessoa, mas Eu acho, pode falar. é, eu não sei se é uma neura, se é psicólogo, se é psicótico, mas é incrível isso. Ela até hoje ela não se deu com homem nenhum, porque os irmãos dela são os perfeitos. E nenhuma mulher serve para os irmãos dela. Ela tem um desejo absoluto. Eu acho incrível. Eu fico pensando assim, será que como é que ela deseja eles? O que é que passa pela cabeça dela? É muito louco. A Mas é gente bem tem isso. que quando a gente estuda psicanálise, né, a gente compreende que o incesto ele existe, né, assim, inclusive na fantasia, né. O que vai fazer a cultura, né, a nossa cultura faz com que essa barreira, né, que impede o incesto exista, né, é a nossa cultura que faz isso, né. Que entra a religião e tudo mais, que impede que exista essa relação sexual entre membros da família.
Mais uma vez dizendo, na nossa leitura do texto Totem Tabu, é bem interessante, porque ele fala um pouco também sobre isso, até um pouco mais para o final do texto, mas durante o texto ele fala algo parecido também com isso. Mas voltando, assim, então essa barreira do incesto, ela existe, né, por conta da cultura. Ela pode realmente se interessar por esses irmãos, por esse pai, né? Pode, por que não? Né? É isso que a psicanálise traz. Mas, por conta da barreira do incesto, o que Freud vai dizer, né? Que esse sujeito ele não vai se relacionar com essas figuras, né, da família, né? Isso ele recalca, no caso de uma neurose, né, se o sujeito for neurótico, né, porque, segundo Freud, rapidamente, existem 3 estruturas, que é a neurose, a psicose e a perversão. Se ele for um sujeito neurótico, ele vai recalcar isso, né, e vai, futuramente, ter uma relação com outras pessoas que não sejam essas pessoas da família, né. E aí são pessoas, às vezes, que se assemelham minimamente com alguém, né, com o pai, mas que não é igual ao pai, né, ou parecido com o irmão, ou com a irmã, e assim vai, né, mas eu não sei se eu estou me fazendo entender, Romana, com o que você trouxe. Sim, eu também vejo assim esse lado. O que eu acho mais difícil é que ela não se interessa por ninguém. Não existe a pessoa. A pessoa é a família. Não entendo como é que ela procura, acho que já é mesmo uma psicose mesmo, porque você procura. Eu jamais namoraria alguém parecido com meus irmãos. Nem comigo eu queria. Imagina. Né? Você entendeu? Mas E ela não. o Freud ele vai dizer para a gente, né, e mais uma vez dizendo, dentro de uma estrutura neurótica, né, que o neurótico ele vai, querendo ou não, assim, não tem para a gente, não tem como a gente fugir muito disso, assim, de alguma forma estamos nos relacionando com alguém, né, que cabe nessa fantasia que foi estabelecida lá atrás. Não, para Freud, assim, no caso da neurose, é algo que não tem como a gente fugir. Então a pessoa vai falar assim, eu não estou me relacionando com e a fantasia, só para deixar claro, a fantasia é algo muito amplo, tá? Porque, por exemplo, eu não estou me relacionando, dando exemplo, o meu marido, ele não é, ou a minha esposa, ela não é parecida com a minha mãe, né? Eu não estou me relacionando com minha esposa, não tem nada parecido com a minha mãe, mas tem alguma coisa da mãe, porque só o fato, né, de não ser parecido com a mãe, ele ter buscado alguém que seja o oposto da mãe, tem a mãe na fantasia. Entende o que eu quero dizer? O que eu quero trazer? Sim, eu entendo. E eu acredito nisso, que eu acho que a gente sempre busca alguém parecido com alguém que a gente gosta. Isso eu acho que é verdade, você entendeu? Uhum. Agora, eu não acho que você tem que procurar alguém dentro desses critérios. Claro, eu vou querer um pai que pareça com meu pai em alguma coisa, mas não que seja totalmente como meu pai. Já também tem É, pessoas que não quer. Já tem problemas com mãe, com pai, com irmão, que não quer de jeito nenhum que pareça com eles, né? Mas a gente acaba se relacionando com as pessoas que realmente a gente admira, que a gente quer. lembrando que o que você está falando é muito bacana, porque isso está não tem como a gente ter muito controle disso, porque, como Freud nos ensina, esse desejo, né, que o sujeito vai ter por outras pessoas, né, sexualmente por outras pessoas no futuro, na fase adulta, esse é um desejo que está pela via do inconsciente, ou seja, nós não temos controle sobre isso, né? Como foi recalcado, ficou guardado lá dentro, né? O inconsciente ficou guardado lá dentro de nós, a gente não tem muito acesso a isso. Então, essa fantasia, por isso que a análise é bacana, porque faz a gente tornar consciente determinadas coisas. Ao longo da análise, a gente vai entendendo perfeitamente, né, coisas sobre algumas coisas do inconsciente que a gente traz para o consciente, né? Mas Nosso só eu interior.
né? E isso está um pouco pela via do que eu quero dizer, que está um pouco, foge um pouco do nosso controle. A gente não tem muito controle de ficar escolhendo. Ah, quero alguém parecido com meu pai. A gente não vai ficar conscientemente verdade. acaba que você conhece uma pessoa, você acha ela interessante, quando você vai ver, ela tem traços ali que são muito parecidos, sei lá, com a sua mãe, né? Ou com seu pai, entende? É basicamente isso, né? Entendi. Eu gostaria de convidá-los, assim, a vocês estarem convidando, né, mais pessoas para participarem aqui, para que a gente tenha um bom debate, né? Eu acho que a intenção do nosso grupo não é ficar num lugar só como se fosse uma aula, mas para a gente trazer, né, como a Romana trouxe aqui, o Ricardo também trouxe, né, mas a gente poder dialogar, discutir. Não existe um lugar do saber aqui absoluto, né? Todos nós, de alguma forma, temos algo a acrescentar, temos algo do saber, né? Então, esse espaço é um espaço aberto para que a gente possa dialogar e trazer coisas para debater, né? Que estejam, obviamente, dentro do assunto que a gente está abordando, né, atualmente aqui da psicanálise, mas todos nós temos o saber, isso que eu quero dizer, né? Então, eu convido vocês, né, a convidarem outras pessoas para se sentirem à vontade, para participar desse grupo de estudos, que é aberto a todos os saberes, né? Não é só para psicólogos, psicanalistas, né? E áreas da psi, mas para todos os saberes, né? Para professores, para todas as áreas, enfim, né? O grupo é totalmente aberto, né? E o que nos move aqui é o desejo, mais uma vez, o desejo de querer saber, né? Isso que nos move aqui, o desejo de estar querendo saber cada vez mais, tá bom? Para a gente não alongar, porque a nossa proposta é que seja uma hora de grupo de estudos, né? Para não ficar muito longo, eu convido a gente ficar por aqui hoje e a gente se encontrar na próxima semana. Espero que, né, a gente consiga se ver novamente, tá bom? Eu desejo para vocês uma ótima semana e fica aqui um grande abraço. Ok? Boa noite. Tchau. Rodrigo, Oi, Ricardo, pode falar. fixa aí a data, a página que você Pode deixar. terminou. Pode deixar. Vou fixar aqui sim, tá? A gente parou na 142, mas eu vou deixar lá no grupo. Sim, e eu gostei muito das observações, as pontuações mais precisas que você colocou, tá? Colocando o mal de Édipo positivo e negativo, né? Essa parte aí da neurose, né? Todos nós temos as nossas neuroses, né? O desequilíbrio emocional, que muita gente acha que isso é doença, né? Mas é tratativo, né? Do desequilíbrio emocional. É bom sempre salientar isso, que você estava frisando isso aí, né? O lado do subconsciente nosso, quer dizer, para gente convidar pessoas, pais, mães, né? Irmãos, irmãs. Eu mesmo estou tentando passar isso para minha irmã aqui, tá? Que tá difícil, essas partes de neuroses, né? Mas eu agradeço aqui esse momento que você pontuou, tá? Muito esclarecedor. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço a sua participação, Ricardo, mais uma vez. Obrigado a todos. Eu espero que a gente se veja na próxima semana. Grande abraço aí e tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Tá bom? Até logo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Gratidão.